Vou construir mais um carro artesanal, mais um esportivo. E eu tô aqui com uma Volkswagen V8. Olha o motor dela lá. A partir desse motor a gente vai construir um carro. Vou pegar o motor e câmbio, olha aqui, V8. Esse aqui é um carrão, só que ele tem um problema. Pra gente desmontar ele, cara, vai dar trabalho, porque é um carro blindado. Blindado. Para colocar ele aqui dentro a gente precisou de 5 pessoas para empurrar. Eu vou abaixar o vidro dele para você ver. O lugar que eles põem essa bateria. Aí, ó, ligou. Ligou. Até acendeu o painel. Vou mostrar aqui. Olha aí. Eu tô mostrando aqui, ó, capô e portas abertas. Ligar aqui o farol. Ó, já ligou tudo aqui, ó. Acendeu aqui. Deixa eu virar a chave aqui pra ver. É, sem sinal de partida. Apesar que ele tem um start-stop aqui, ó. Ó, ligou o carro. Aí, já tá no primeiro giro da chave, ó. Tá pedindo pra pôr o pé no freio da partida. Olha aí. Já ligou o dual zone aqui. Esse carro é muito completo, cara. Tem controle de suspensão aqui, ó. Porque ele é suspensão pneumática. Controle de tração, ó. Dianteiro ou integral. 4x4. Muito completo. Vou mostrar o vidro aqui para você ver por que ele tá pesado. Oh, olha a espessura desse vidro. Olha isso aqui, cara. Por isso que o carro tá pesado. Não só o vidro, ele tem um revestimento por fora em todo todos os vidros são blindados. Então, já que a gente vai desmontar e fazer um carro do zero, um carro esportivo usando esse motorzão V8, a gente tem que tirar peso dele. Eu não sei por onde a gente começa, mas eu acho que o melhor a se fazer aqui é tirar essas portas pesadas. E a gente tá meio que sem espaço aqui. Vamos tentar chegar esse carro pra lá. Aqui tem borboletas aqui, ó. Esse carro aqui é muito louco. Controle do volante, ó. Ali. Controle elétrico. Retrovisor elétrico. Esse carro é bem completão, cara. Bancos elétricos. Vamos desmontar ele. Vamos testar aqui para ver a espessura desse vidro. Você tá doido? Olha lá, quase 22 milímetros esse vidro. É muito pesado. Quem lembra aí do Volvo, onde tudo começou com um martelo no para-brisa? Só que agora a gente tá chique, ó. Martelo da SATA resinado. Mas eu acho que mesmo com um martelo tão bom assim, não vai quebrar aquele vidro. Mas a gente tem que fazer. A gente começou assim com o Volvo, depois desbravador e agora um V8 para fazer um novo carro. O Volvo tinha quebrado, estassalhado tudo. Isso aí só fez uma marcazinha. Mas a gente fez. Olha aí. Eu achei que nem ia marcar, mas pelo menos marcou, cara. O martelo tá intacto, ó. Não atravessa não. A primeira camada aqui era igual aquela do Volvo, ó. É, vidro. Eu acho que tem vidro normal. Um revestimento por dentro, cara. Não atravessa, cara. Muito louco, né? Olha que louco, ele abriu aqui nas bordas, cara. Nossa senhora, que blindagem louca, velho. O que você achou, Luca? Deu uma martelada aí, cara. Não conseguiu atravessar o vidro. É difícil. Agora ele tá tentando tirar essa porta aqui, cara. Pensa num parafuso duro. Os parafusos padrão. É, tudo estria
Como é que chama? Estria. Estria. Multidentada. Multidentada? Olha lá, ó. Loucura, cara. Todos os parafusos, a maioria é disso aqui. Até esses acabamentos Até aqui das trancas. Dá trabalho? Você tá doido. Eu achei que era Torx essa chave, mas é essa aí. O que você falou? Parece que deu uma trincada. Então, o para-brisa ele deslocou na borda, cara. Eu acho que esse para-brisa aqui já deve estar vencido, né? Eu não sei se tem. Esses vidros blindados tem que fazer trocas também. Ah, é? Tem disso? Tem. Eles têm blindagem. Agora o tempo de blindagem. É, porque esse carro é 2006, né? É, não sei se deve estar vencido. Não sabe quanto foi, né? Rapaz, que doideira. Ô, nós tá Estourou, lascado. né? Agora nós vai ver, assim que eu tirei um. Nós vai ver se a porta realmente é pesada, cara. Pra cima? Pra... Olha se tá presa, vamos ver. Ela tá presa aqui, ó. Aqui embaixo. Aí se soltou. Ela tá presa embaixo ainda. Tem parafuso, olha aí? Tem um parafuso aqui, ó. Tem um parafuso dentro aqui, Henrique. Deixa eu ver. Por isso que não saiu. Aqui, aqui, ó. Vamos segurar a cabeça. Aí você tirar ele, certo? E olha que é uma chavezinha pequena, hein? Por isso que é multidentada, Luquinho. Tem mais estria de pega no espana. Ah, É bem pensado isso aqui, cara. não é pesado assim não. Um tá sentindo muito peso, o outro falou que tá muito pesado. Ou o Luca é chorão, ou o Luca tá segurando todo o peso. Eita, de boa, tô até rindo. Tá segurando todo mundo. Não, não, por aqui. Encosta no chão. No ferro velho, quanto dinheirinho vai dar? Ô, essa porta aqui tá bem. Olha aqui, tá pronta? Aí aqui, ó. Filma de dentro aqui. Ai, peso, cara. Nossa, que forro de porta bonito, né? Aqui tá tudo bonito, funcionando. Olha os conectores, cara. É um carro premium, cara. É bom, hein? Isso aqui não dá pra você usar no Aqui. teu carro, não? No interior do seu Não, carro? porque o nosso carro, eu tô pensando em fazer um carro retrô. Ó, mas mais retrô que 2006. Não, eu falo. correia de porta. Isso aqui é antigo, tô falando retrô, tipo lá dos anos 90, 80, tipo um Puma, um Miura, Lamborghini Miura, uma F355, algo nesse estilo. Cara, vai ficar bem diferente, hein? É, mas misturando com o moderno hoje. Se eu usar uma corda certa, vocês desmontar ele, tirar esses blindagens tudo. Muito pesado. Aí, eu já tirei o parafuso de mais um. Vai. Pesado? Se é Lucas, essa aqui é mais pesada, cara. Ah, essa aqui é maior, né? É maior do né? Vamos pôr ela no chão. Ai, nossa, que peso. Isso, pode deitar ela aqui. Fechar esse retrovisor aqui. Aí. Aí, ó. Nossa, que porta bonita, hein, cara. Olha isso aqui. Ó, abre assim, ó. Ali, o acabamento em couro. Couro, né? Couro com detalhe em madeira. O que mata o carro é a blindagem, cara. Mas blindagem é segurança também, né? Aí, a gente já aliviou bastante peso. Agora, vamos tirar as portas de lá. Só que ele tá muito próximo à parede. Vou tentar arrastar ele um pouco aqui. Eu acho que esse carro estragou o módulo. Eu acho não, certeza. O módulo de suspensão. Porque tem aqui, ó. Fizeram uma gambiarra aqui. Cada bico desse aqui, ó, é igual o bico de encher pneu. Cada mangueirinha dessa vai para uma suspensão. E se eu adicionar ar direto aqui, ó, a suspensão vai levantar. Por que eu tô tentando levantar a suspensão? Porque a minha ideia é colocar o jacaré de baixo, levantar e puxar o carro para ele sair um pouco da parede. Porque tá muito colado. Vamos ver se levanta. Está cheio. Deixa eu ver aqui. Ó, tá levantando. Qual que será? Ah, eu acho que já tá no último. Deixa eu ver aqui se ele vai baixar. Aí, ó. A frente abaixando, ó. Então a gente ergue ele por aqui, ó. É que esses bicos tá tudo estragado. Tá? É gambiarra, cara.
Gambiarra. Pelo menos a gente sabe que as bolsas de suspensão tá legal. Manteve o ar que eu tinha colocado esses dias. Vamos tentar arrastar ele agora. Não entra, o carro tá muito baixo, mas eu tenho uma solução. Uma ferramenta que eu tava precisando muito e chegou. Eu até tinha esquecido. Eu vou dispensar esse jacaré velho. Aqui ó, lançamento. 3 toneladas. Bom, não pesa 3 toneladas. Ele aguenta 3 toneladas. É o ideal para o nosso carro. Mas sabe o que é o diferencial, cara? Ele é um jacaré rebaixado. Ele é bem baixo, então ele entra debaixo de qualquer carro baixo. Vamos ver o que você quer. Ele tá desmontado. Ah, cara. Cabo emborrachado. Isso aqui não estraga a pintura quando você vai fazer a alavancagem. Não estraga. Era disso que eu tava falando. Era disso. Olha o quanto ele é baixinho, cara. Olha aqui. Se tiver... Aqui, ó. A roda tem 3 dedos do chão. Mais a plataforma aqui, a bandeja. Deve ter aqui uns 4, 5 dedos fechados assim, ó. Legal, cara. Legal. Calço. Ah, pra ele vir na caixa. E esses trem de engate rápido? Pra não precisar ficar parafusando. Olha aqui como... Não. Roda aqui, ó. Agora ele vai, ó. E pra baixar, desrosqueia o cabo, ó. Desrosqueia, ele abaixa. Ah, é prático demais, cara. Não. Agora sim. E leve, ó. Nossa. O carro tá socado no chão. Conseguimos puxar ele aqui, ó, descolar da parede, ó. Puxei com o jacaré ali. Até que foi de boa. Mas eu tô impressionado com essa bolsa de ar. Olha aqui. Olha o tamanho disso, cara. Ele é muito grande. Vai ter lá embaixo, aqui onde entra o ar. Por essa mangueirinha. E alimenta ela. Eu achei um módulo aqui, ó. Eu pesquisei sobre esse módulo que estava ali no porta-mala. Agora está explicado. Esse aqui é o módulo da suspensão. Por isso que a suspensão a ar não funciona. Por isso que ele está socado no chão. Conseguimos tirar as portas que estão aqui. Eu encostei elas aqui. Olha como o carro ficou. Só que a gente cometeu um erro. Eu queria tirar o porta-mala aqui, a tampa do porta-mala, só que ele não abre. Eu coloquei energia no carro, mas não abre. Por quê? Eu tirei os conectores e para abrir o porta-mala era aqui, ó, nesse botãozinho, ó. E ele não abre lá atrás, não tá deixando. Por enquanto, vou deixar esse porta-mala aqui. A ideia aqui é aliviar peso pra gente desmontar. Vou tentar tirar o motor. O Matheus aqui já tá tirando o capô. Chave 13. Aqui, ó, os porquinhos. E esse capô é de alumínio. Capô de alumínio para lama de plástico. Por que essa parte aqui na frente é leve? Porque tem um motor V8 que é muito pesado. Então teve que aliviar peso na frente. Olha aí. Vou tirar esses bancos também. Bancos de couro. Olha que tanto de regulagem que tem, cara. Já tirou as porquinhas todas do capô. O Matheus perguntou como que tira o pistão, ó. O pistão é aqui, ó. Tem uma chavinha aqui, você empurra ela pra cima ou pra fora, ó, e bate, ó, ele sai facinho. Já segura ele aqui pra ele não cair. Mesma coisa aqui, ó. Chave de fenda no chapinha. Agora é só tirar.
acerto aqui. Muito leve, cara. Levinho. Ó. Uma mão, ó. De alumínio. Vamos desmontar essa frente agora. Borracha novinha, cara. Aí. Diferença dos carros que a Daiane pega. Esse carro tá zero. Agora vamos tirar essa frente aqui, tirar esses acabamentos pra gente liberar acesso ao motor. Aqui é tudo chave Torx, ó. Eu pus nesse armário gaveteiro da sala, as 3 gavetas, eu pus aqui um acesso rápido aqui. Aqui, ó. Maleta, chave Torx, ó. Essa maleta aqui, ó. Olha que doido isso aqui. O reservatório é moldado no paralama, cara. Aqui, ó. Você abastece aqui, reservatório de água enche aqui. Isso é do para-brisa aqui, o motorzinho. Cara, pra desmontar isso aí, pra arrumar, tem que tirar o paralama. É. Aí, pode puxar. Pode quebrar. Aí, ó. É plástico, meu filho. Ih, cara, de cá não tem nada. De cá tem mangueira de ar-condicionado aqui. Parece que é. Meu Deus, que mecânica. Carro complexo. Ajuda aí, Matheus. Mano, que lava o farol, já viu, né? Olha aqui. Nossa, saiu, cara. Legal. Levanta, lavou abaixo sozinho. Tipo não, é o esguicho, É o esguicho d'água. Que joga. Muito top, cara. Legal, né, cara? É uma Porsche, né? A Porsche, mano. Uma Porsche na marca da Volks. Da Volks. Acho que a Porsche e a Volks é a mesma coisa, né? Audi, Volks, Porsche. Legal, hein, cara? Tivemos que chamar o tio Luquinha para ajudar, porque eu tirei o máximo de parafuso possível desse farol e ele não sai, cara. Tá preso em algum lugar, a gente não sabe. Tinha parafuso de dentro. Parece que tá grudado aqui atrás, mas... Por baixo. Deixa eu ver por baixo. Oh, e a gente não acha. Tem um negócio de rosca aqui, Luquinha. Ah não, mas tá solto. Ele tá grudado aqui. Desse lado aqui, tá, ó, a base mexe. Cara, nós já tirou todos os parafusos, ó. A frente já tá solta, mas a gente não consegue soltar. O farol parece que ele sai com a mini frente junto. Não achamos parafuso para sacar o farol. Aqui tinha sensor aqui do lado, ó. Sensor que pega a temperatura de fora do carro para climatizar dentro da cabine. Aqui tem outro sensor aqui, ó. Esse aqui é um sensor de colisão. Bateu o carro aqui, ele identifica e aciona os airbags. É esse sensor. Então tudo de novo que for aparecendo aqui eu vou pesquisar, porque isso vai me ajudar a construir um novo carro artesanal a partir de algumas peças. Então é bom a gente estar por dentro. Mas a missão tá difícil, Matheus. Tá complicado, né? Nós tá conseguindo desmontar. Uns 300 parafusos e não solta a frente. Olha aqui. Tem parafuso demais. E tudo Torx, cara. Esse sextavado aqui que o Matheus tirou. Achei mais um aqui, ó. Ele tá perdendo parafuso. A maioria é Torx, que é as partes de plástico e tal. Mas os sextavados aqui, ó, é o que segura essa estrutura de metal aqui, ó. Olha. Tá bem bambo, cara. A gente tem que saber, descobrir o que tá segurando essa frente pra gente chegar no coração da máquina. Soltando a mangueira, porque a única coisa que segura agora a parte da frente, o farol tirou. Parece que é as mangueiras do radiador, ó. Solto, soltar um aqui agora. Aí, ó. O gás
aquele chorado, saiu tudo. Eu quero o retorno do gás. Olha o óleo descendo. A frente tá aí, ó. Olha o motorzão gigante, cara. Que motor bonito! Deu certo aqui, a gente tirou a frente, tirou o radiador. Agora tá mais limpo pra gente acessar o motor. E agora, o que eu vou fazer? Vamos tirar os bancos para limpar mais espaço, deixar o carro mais limpo de trabalhar. Assim a gente fica fácil de visualizar as peças que a gente vai montar. E lembrando que eu não vou, diferente do desbravador, eu usei uma base. Usei um bloco, um monobloco do carro, cortei a parte de cima e desci uma carroceria de fibra em cima. Aqui não, a gente vai tirar a suspensão, tirar o motor, tirar o câmbio e montar um chassi tubular com base nessas peças para fazer um carro. Então o chassi vai ser do zero. A gente tá tirando as peças desse monobloco aqui, ó. Então vamos tirar esses bancos. O Matheus tá brigando com o parafuso ali. E olha só que legal, cara. O banco funciona, ó. Ó, usa esse botãozinho aqui, ó. Aqui ele vai pra trás, ó. Aqui pra frente. Tem memória. Tem. Isso aqui eu não sei. Eu acho que é de lombar isso aqui, cara. Tá mexendo aí? Tá mexendo? Ah, tá. É de lombar isso aqui, ó. Vou pôr esse banco no meu Fusca. Né? Conseguiu tirar o parafuso aí? O porto tem que dar do Fusca. Meter acesso. Ah, tá. Tem que acessar aqui parafusinho embaixo para tirar o banco. Tive que apelar para uma chave de impacto, colocar aqui o bit multidentado aqui para eu conseguir tirar os parafusos debaixo do banco. Mas eu fiquei, tipo, cara, que loucura. Tem uma regulagem aqui, ó, descobri que é esse para cima e para baixo. É a regulagem do cinto, ó. Olha lá, ó. Vai para cima e vai para baixo. Cara, que loucura, eu nunca vi um carro que tem isso. Isso é bom demais para você regular onde o cinto passa aqui perto do ombro. Você quer mais alto, mais baixo? Cara, não sabia. Mano, esse carro é muito top, cara. Olha isso. Aqui tem abertura aqui, multi aberturas. Abertura ali também, ó. Eu não sei se eu mostrei, mas ele tá funcionando tudo. A parte de painel aqui tá acendendo, ar-condicionado, tinha até gás, água no radiador, tudo. Ele só não tá dando a partida, mas de resto, ele tá funcionando tudo. É, menos a suspensão também, que a suspensão não tava. Tem muito chicote por baixo. Agora eu tenho que descobrir como desconectar aqueles chicotes pra gente tirar esse banco. Consegui tirar o assento, olha aí, deu certo, o primeiro, que trampo. Aqui a telinha multimídia. E olha a quantidade de módulo que tem por baixo desse assento aqui, cara. Você tá louco. 1, 2,
três modos. E fora esses conectores aqui, ó, tinha um lugar aqui de entrada de ar. Aqui, ó. Eu até cortei essa mangueira que eu não vou precisar. Eu não sei se é alguma coisa da suspensão. Tinha uma entrada de ar ali. Cortei apenas o fio dessa multimídia aqui. Olha aí. Olha quanto chicote, cara. Conector, ó. Aqui os fios da multimídia. Outro conector. Mais conector. Deu certo abrir o porta-mala. Tirei aqui o forro, entrei por dentro ali e puxei aqui, ó, essas varinhas que tem, eu consegui destrancar. Olha aqui como que é o material de blindagem, cara, ó. A bala não atravessa isso aqui. E parece ser um material duro e pesado. Olha quanta cola de PU que usaram, cara. Você tá doido? Que tanto de cola PU, aquela cola de colar para-brisa. Aqui deve ter gastado uns 10 frascos daqui. Misericórdia. De momento eu assustei com tanto equipamento aqui. Esse sistema é um sistema de climatização traseira independente da parte da frente. Isso aqui é o conjunto do ar-condicionado. Quanta coisa, cara. Isso aqui é só carro de luxo que tem esses equipamentos aqui independentes. Aqui, ó, chegando gás do ar-condicionado. O cilindro da suspensão. Do lado direito aqui, ó, do porta-mala tá o sistema de multimídia, controle de câmera, controle de sensor de ré, sensor frontal. Isso aqui, a parte de cima é módulo, aqui a gente consegue colocar CD e aqui os módulos. Então essa parte aqui multimídia, essa parte aqui é ar-condicionado. E pensa no trampo que deu pros caras fazer o revestimento aqui de blindagem. Cara, pensa no trampo, tem que retirar isso aqui tudo, colar a blindagem. Mano, eu não faria esse trampo. Tem que respeitar o trabalho dos malucos, vou falar pra você. Achei esse equipamento aqui no porta-mala. Agora eu descobri porque que o banco do passageiro tinha uma saída de ar. É porque aqui você coloca essa peça aqui, rosqueia, travou. E agora com essa outra ponta aqui, ó, você calibra os pneus. Esse carro se autocalibra, porque ele usa o ar da suspensão para encher os pneus aqui, ó. Dá certo aqui, ó. Rosqueia aqui e vai apertando aqui, ó. Ele enche. Legal, hein, cara? Muito legal. Carro de luxo é outra coisa, né?
cenário aqui me parece um cenário de destruição. O que eu tô fazendo aqui é limpar a área de trabalho, tirar porta, tirar peça que eu vou precisar pra gente pegar esse monobloco e mandar pro ferro velho. Porque o que eu quero mesmo é o motor e câmbio. Talvez o câmbio eu nem uso. Aqui a gente tem um câmbio automático, ele tem vários módulos que comunicam com o motor. E pra gente comunicar com o motor vai ser impossível, porque eu vou colocar a injeção programável nesse motor, então para comunicar com o câmbio automático é quase que impossível. E o motor também, para controlar ele com uma injeção programável, vai ser outro problema. Depois eu explico. Mas a coisa aqui tá difícil. Mas agora o que a gente vai fazer? Levar para o elevador ali da Daiane e tentar descer o motor dele, motor e câmbio, e tirar o que for precisar e mandar o resto pro ferro velho. Mas aqui eu acredito que a suspensão eu vou precisar, pinça, bandeja, eu acho que dá para salvar alguma coisa aqui. Bora lá. Pesado aí. Nossa, a oficina aqui é ladeira, mesmo assim não desce. O freio de mão tá meio puxado, né? É freio de mão elétrico? Tudo da roda. Esse freio de mão, na verdade, é freio de pé. Ah, igual da Silverado. Tá solto? Isso porque tirou porta, tirou tampa traseira. Vamos arrastar ele pra fazer graça. Eu vou pegar a roda. Cara, olha o tamanho desse motor. É muito grande, Henrique. Academia tem dia. Tá, trem elétrico também. Essa aqui tem que mais levinha. Agarra. Aquele óleo ali, ó. Quando você virou o volante aí, saiu óleo. Esse óleo é de direção hidráulica. Vamos isolar aqui a caninha ali então, hein? Não dá certo? Dá. Óleo de direção. Por que o óleo da direção é refrigerado na frente? Ai, tá saindo aqui, ó. Pode ir. Ah, quero ver se você não sai daí, Clara. Tem freio? Vou evitar de puxar freio, João. Pega aquele toquinho ali, ó. Vamos travar a roda. Acho que não vai ser legal. Amassa o carro. Que rolê pra colocar esse carro aqui dentro, cara. A gente também fez oficina no morro. Mas essa cinta aqui me surpreendeu. Ela é muito forte aqui, ó. Tem outra novinha aqui da Automix, ó. Ó, aqui tô com a camisa igual Automix. Automix lá tem peças para moto, carro e linha pesada. São mais de 6.000 itens em catálogo. Motopeça, autopeça e de qualidade original. Então vou deixar o link aí na descrição. Fora os acessórios, né, Henrique? Tem a cinta catraca, esse aqui é um acessório, fora as palheta, peças, bieleta, peça de bomba d'água, amortecedores. Tem tudo na Automix lá, vale conferir, vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Não sei se essa cinta catraca é forte ou o carro, mas olha aqui, nem amassou. Também tem um revestimento aqui. Ah, cara, esse carro aqui é muito pesado e forte, cara. Não dá pra saber qual que é mais forte, né, Henrique? Eu acho que é a cinta. A cinta nem arranhou. E o carro nem amassou, que loucura. Se fosse meus carros, ia sair atrás. Não, sai, teus carros não valem nada. Ué? Antes, né? Ah, Depois que arruma, tá. fica bom aí, ó. Esse aqui nem meu é, mas ó, fizemos com todo carinho. Tá bom, hein? O canal da Daiane lá tem isso aí mostrando.
Deu tudo certo colocar ele aqui, deu tudo certo em partes. A gente arrumou um problema muito grande. Minha ideia era pegar um motor V8, colocar injeção e fazer um projeto, mas essa mecânica aqui, ela é bem complexa, cara, é muito tecnológica. Esse motor aqui é injeção direta. O sistema original dele é super complexo. Ele usa bicos de alta pressão que injetam combustível dentro da câmara de combustão. E o modo dele, a ECU original, controla tudo com precisão, inclusive a bomba de alta pressão que vai no cabeçote. Dava para usar o sistema original dele, a ECU original, só que esse motor não tá ligando. Eu achei que seria mais fácil colocar injeção programável nele. Só que tem outro problema. E eu vou te explicar agora por que a gente dificulta as coisas colocando uma injeção nesse motor aqui. Esse motor aqui é um FSI Volkswagen. Tem vários carros. Mas sabe o que complica? Por eu estar falando de ser injeção direta, aqui a gente vai ter que fazer um coletor, fazer um coletor novo, fazer de alumínio, de chapa, eu não sei, fazer um suporte para colocar os bicos. Como o bico é dentro da câmara de combustão, não tem como usar, porque a injeção programável não vai conseguir gerenciar esses bicos originais, é impossível. Então a gente tem que fazer um coletor e um suporte para colocar para fazer a flauta, que é onde vai alojar os bicos. Assim a gente consegue controlar. E além disso, de fazer esse coletor, a gente vai ter que trocar o câmbio, porque é câmbio automático. E o câmbio conversa com o motor, tipo a rotação, a hora de trocar a marcha. Um câmbio automático aqui, cara, esse carro podia estar funcionando, ia ser bem mais fácil. A gente usaria aqui tudo original, essa bagunça, tudo. Mas sei lá, mesmo assim eu acho que não seria viável a gente usar, porque tem muito sensor, não ia ficar legal pro novo projeto. Eu quero simplificar isso aqui, só que para simplificar teria que trocar o câmbio, porque o câmbio não conversa. Então o que fazer? Pegar um câmbio da Audi serve ali, o câmbio BMW, até um câmbio AP dá certo, só que tem que ser um câmbio forjado, bem reforçado. E câmbio longitudinal, não pode ser um câmbio transversal. O câmbio transversal é que fica do lado, aqui não tem espaço, a gente vai ter que fazer um câmbio tipo do AP, longitudinal, para a gente fazer essa troca. E minha ideia é colocar o motor central no projeto, ou seja, eu vou construir o carro daqui para frente. O motor vai ficar nas costas do piloto e as rodas dianteiras serão as rodas traseiras. É um rolê, cara. Eu tô no nível mais difícil. Eu nunca achei que eu ia fazer um projeto assim tão complexo. A Daiane estava me falando que nunca apareceu um desafio tão grande. Isso aqui é coisa absurda, cara. Então, resumindo, a gente tem que fazer um coletor para esse motor, um alojamento para os bicos, tem que colocar injeção programável, tem que trocar o câmbio. Cara, eu podia ter pegado um outro V8, mas eu não estava achando. E esse aqui estava em conta, eu achei que seria mais fácil, mas agora eu tô vendo que as coisas estão difíceis. Mas a gente não pode desanimar, não. Vamos tirar esse motor, vamos limpar mais a área de trabalho, tirar o motor, tirar o câmbio, e é isso aí. Fica pro próximo vídeo. Valeu!